Olha só, agora a gente vai falar de educação, atividades aí da APUESP. Você vai conferir agora a reação da APUESP ao fim do quadro de carreira do magistério. A aprovação do projeto de lei complementar que altera o quadro de carreira do magistério causou fortes reações no professorado. Para a professora Bebel, presidenta da APUESP, essa situação ainda pode ser revertida. Daqui para frente é trabalhar para ninguém aderir a essa porcaria de carreiras, mas que nós vamos conseguir construir, sim, né, com a nossa luta, com a nossa garra, uma frente aí, né, para eleger partidos progressistas, eleger um governador comprometido com a educação, com a saúde, com os serviços públicos, para que a gente possa avançar cada vez mais e que a criança não vá na escola só para comer, embora tenha importância, que ela não vá só na escola para ter um lugar para onde ficar, que ela vá mesmo para ter direito, acesso a um conhecimento historicamente acumulado e que ela tem direito, né? Esse PLC 3 acaba com a carreira dos professores. Os professores, se aderirem, né, vão ter que ficar 14 horas a mais nas salas de aulas. Mexe com a sua vida funcional, acaba com direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Mas não tem problema, eu aposto, né, naquele ditado, nada como um dia atrás do outro, né? E um dia atrás do outro significa nós podemos avançar, sim. Tem mais detalhes no informativo da APUESP, né, Maria? Exato, Neto. Referente ainda nessa questão da nova carreira, em assembleia, na tarde da última sexta-feira, dia 8 de abril, professores referendaram as propostas aprovadas na reunião do Conselho Estadual de Representantes, que é o CER, da APUESP, para que não seja feita a adesão da chamada nova carreira do magistério, que é extremamente prejudicial à categoria. Na Assembleia, coordenada pela presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, foi estabelecido também que a entidade realizará uma nova reunião do CER no próximo dia 30, para justamente debater e aprovar novas ações de luta e realização de Assembleia Estadual em maio, inclusive com o debate sobre a possibilidade de greve pelo atendimento das reivindicações. De acordo ainda com a professora Bebel, a APUESP continuará continuará exigindo da Secretaria Estadual da Educação o agendamento de reunião com a entidade para que se possa tratar da pauta de reivindicações dos professores, entre elas a revogação do subsídio. Os professores também aprovaram na Assembleia, além da reunião do Conselho de Representantes para o próximo dia 30 de 1º de maio, né, com o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, assim como a realização do Encontro Estadual dos Aposentados, no dia 12 de maio, enquanto que no dia 13 de maio será realizada a segunda marcha dos aposentados contra o confisco salarial e aposentados e também pensionistas. Tá, então a APUESP no programa Piracicaba agora em detalhes para você aí, né, o trâmite, né, dessa carreira proposta pelo governo e a opinião dos educadores, dos professores, sobre essa nova carreira. 18 horas e 21 minutos, a gente continua com a APUESP em destaque para você. Vai lá! O professor Luiz Dourado, titular da Universidade Federal de Goiás, é um dos mais ativos pensadores da educação hoje no país. Entre outros cargos, ele foi secretário de Educação Básica do MEC. Em recente seminário, promovido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o professor fez um diagnóstico dos dilemas da educação hoje, no Brasil e no mundo. E essa discussão, essa relação de uma educação democrática, científica, humanizadora, né, nos leva a pensar a relação entre Estado, educação e democracia. Né, entendendo essa relação como absolutamente complexa, quer dizer, eu não posso pensar a educação descolada dessas questões mais amplas, né?
ao mesmo tempo nos leva a refletir sobre como que a defesa de um Estado democrático, de uma educação para todos e, portanto, de uma educação democrática, tem feito parte das nossas lutas sociais, de vários embates e de várias proposições. Ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando retrocessos, como já foi dito pelos professores que me antecederam, de toda a ordem, né? Retrocessos políticos, econômicos, sociais, em escala mundial, global, nacional, local e, por vezes, né, inclusive institucional. Grandes retrocessos, mas que encontram, paradoxalmente, um exercício de reflexão, um exercício de resistência, não é? Chamando a atenção para a importância de não dissociarmos a discussão do Estado, da democracia e da educação, né, da garantia do direito social à educação, mas não de qualquer educação, não de qualquer perspectiva, mas de uma perspectiva que considere a ciência e que tenha por eixo a humanização, né, pensá-la neste contexto, pensá-la no contexto das políticas sociais, pensá-la nessa situação que nós vivenciamos hoje. O caso brasileiro é um caso ainda mais emblemático, né? Se mundialmente nós temos mudanças substantivas, aqui nós temos um processo histórico marcado por uma modernização conservadora. Para o professor, os cortes de investimentos na educação pioraram a situação e aprofundaram a desigualdade. A emenda constitucional 95 de 2016, ela promove fortes retrocessos no papel do Estado, sobretudo do Estado democrático, não é? Ao congelar por 20 anos, não é, os investimentos para as políticas públicas e no bojo destas para as políticas educacionais. Mas, aliado a isso, nós também temos retrocessos no campo, né, dessas próprias políticas, das suas formas de governança, de gestão, né, e uma lógica de um Estado cada vez mais avaliador, né, ligado a um processo intenso e desigual de financiarização em todas as áreas e na educação. E desses tempos de pandemia que nós estamos vivenciando, nós temos o quê? Um cenário ainda mais agravado. Determinadas questões que se tornam claras agora para nós já estavam presentes, como a questão da desigualdade social, mas elas acabam tendo muito maior clareza, né? Nós conseguimos identificar isso de maneira muito mais clara, porque a pandemia, essa grave crise sanitária que estamos vivenciando, não é? Ela torna ainda mais público o cenário, como diz Ottaviani, desigual e combinado do Estado brasileiro. A PUESP no programa Piracicaba agora. Vamos ouvir a opinião agora de uma socióloga sobre a questão da reforma do ensino médio. Vamos ver a opinião dela. Pode soltar. O papel de enfrentamento dos pais e dos sindicatos contra a reforma do ensino médio é fundamental para que se amplie o debate acerca dessa reforma. A primeira coisa que tem que ser feita é que os pais, que as famílias, as mães, né, as famílias em geral, possam ter acesso e dialogar com essa escola, cobrar dessa escola, entender, fazer uma grande reunião nessa escola para entender o que está acontecendo, né? Então, acho que essa cobrança é necessária, é direito das famílias, é direito do jovem, né, entender o que está acontecendo. A partir dos movimentos de educação, né, que nós temos vários movimentos no Estado, no Brasil, que se reúnem e pensam isso, tem feito materiais, por exemplo, né, o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio. Aqui em São Paulo eu faço parte de uma rede que chama Rede Escola Pública e Universidade, que a gente tem soltado materiais sobre isso, tem tentado discutir com os jovens e com as famílias, e os sindicatos de professores que também têm discutido essa questão, né? Por exemplo, o fato de que um professor que é formado em biologia vai ter aulas que também podem ser dadas por físicos, que também podem ser dadas por matemáticos, né? Aulas que são direcionadas a historiadores, mas que também podem ser dadas por sociólogos, ou também podem ser dadas por geógrafos ou filósofos, né? Então, quer dizer, você passa 5 anos fazendo uma licenciatura para aprender a dar aula, para aprender os conteúdos, e de repente
outros professores de outras áreas podem dar, porque aquela é uma disciplina híbrida, não tem cara nem disso, nem daquilo, nem de coisa alguma. Então, essa é uma questão também que tem envolvido os sindicatos de professores. Então, há instâncias, há movimentos onde a sociedade pode discutir e pressionar para, de fato, entender o que está acontecendo, sem deixar de lembrar que os estudantes se mobilizaram em 2017, né? Então, todas aquelas ocupações que aconteceram no Paraná, sobretudo, mas em vários outros estados, que as pessoas hoje fazem de conta que não aconteceram, elas aconteceram contra esta reforma. Só que parte da sociedade não entendia o que era. E agora que a reforma veio, né, parece que ela veio do nada. Não, ela não veio do nada, ela foi sendo construída e os estudantes já se colocaram contra, né, frontalmente contra a reforma. Então, tem que se lembrar que a reforma foi feita também à revelia da contestação dos estudantes, né? Então, não é que não há resistência ou que não houve resistência, houve e há, né? Mas o que precisa ser aberto é justamente um canal de diálogo com as secretarias, isso não tem acontecido. A reforma como um todo, ela não é uma reforma que avança, né, nos problemas centrais do ensino médio, é uma reforma que faz uma alteração curricular, que é pior do que o que a gente tinha antes. Ela cria desigualdades, ela constrói desigualdades e ela aprofunda as que já existiam. E, sobretudo, se a gente não consegue, nesse momento, a alteração dessa proposta por completo, a gente precisa, pelo menos, de tempo para poder discutir com a sociedade, o que nós não tivemos. APUESP no programa Piracicaba agora.